Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Será um trabalho de filosofia. Nós vamos falar um pouco sobre o uso da dúvida metódica de René Descartes. Eu sou o Pedro. Eu sou o Matheus. Eu sou a Anne. E eu sou o Gustavo. Então, bem, começando, o que é a dúvida metódica de René Descartes? Basicamente, a dúvida ela deve ser metódica, exatamente para ela ter uma aplicação mais lógica dela, né? Então, ela é desenvolvida de forma lógica e ordenada, e é como subir escadas. É uma organização para que tenha uma lógica. Ela deve ser radical, hiperbólica. Tudo deve ser duvidoso, para então conseguirmos chegar numa certeza. Isso hoje em dia tem algum tipo de utilidade, gente? Eu fiquei pensando sobre esse tema e tentando procurar alguma outra situação em que a dúvida metódica se encaixa mais do que na ciência. Mas, sinceramente, eu não consegui pensar em nada, porque a ciência é a aplicação mais clara dessa dúvida, né? E também é importante complementar que você fala que, como a Anne comentou, só a ciência, tipo, mais a parte da ciência que a gente consegue ver, a dúvida metódica, porém, ainda assim, é um, é uma coisa muito importante para os dias de hoje, que a ciência se desenvolva. Que, e é interessante ver que isso foi gerado pela dúvida metódica, a partir desse método. Logicamente, mas deve ter mais alguma outra aplicação que a gente não está conseguindo captar, sabe? Porque não é possível que seja aplicável só na ciência, de forma geral, na nossa vida. Tipo, a gente não aceita tudo, a gente duvida da maioria das coisas, assim. É, faz sentido quando você pensa em relação à convivência humana mesmo, né? Enquanto sociedade. É realmente complexo a utilização dela, até porque a filosofia, às vezes, o uso da filosofia é uma coisa complexa dentro da nossa sociedade atual, até o que causa muito grande parte da defasagem dela, né? Então, como usar ela no nosso dia a dia é a parte complexa, mas até por conta que a dúvida, exatamente por ser trabalhosa de você realizar, fica ainda mais difícil de você fazer no seu dia a dia. E às vezes, em excesso, faz pessoas que não conseguem até se adentrar muito bem na sociedade. Então, é importante esse equilíbrio no uso dele, se for Eu para ser acho, usado. eu acho muito interessante isso que você falou sobre a dúvida ser complexa, porque leva até esse ponto de, tipo, as pessoas absorverem qualquer tipo de informação sem duvidar, sabe? A gente percebe isso pela propagação de fake news, a eleição de algumas pessoas que não deviam estar no poder, né? E que se elegeram por meio de notícias falsas. Então, justamente essa falta de duvidar, de falar, será que isso é realmente certo? É uma coisa para ser colocada em questão mesmo. Tanto até com a questão da quarentena, de estar furando a quarentena, sabe? Tipo, será que essas pessoas que estão furando a quarentena, que estão saindo de casa, realmente pararam para pensar e falaram, putz, será que isso é certo mesmo? Muito É, bem. eu acho que é importante pontuar isso que a Anne falou, porque a dúvida metódica, como ela leva para essa parte da filosofia, é importante você pensar sobre ela, tipo, na questão de sociedade, quanto sociedade, porque aí você tem um pensamento crítico na sociedade, pra, e isso molda a política do país, querendo ou não.
Mano, então, tipo, mais do que ciência, duvidar é viver, sabe? Você duvida para você poder viver, ter uma qualidade de vida, um senso crítico mais elevado. Eu acho Então, que todos nós já nos pegamos duvidando até mesmo da própria existência. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Eu acho que isso também pode ser aplicado até nesses momentos de filosofia que nós temos. Com E é certeza, mano. realmente esse pensamento que gira o mundo, né? Tipo, que faz as coisas, a gente saber mais sobre, por exemplo, a natureza, o fundo do mar, ou o universo. Então, Inclusive essas perguntas existencialistas, elas são a base da ciência, né? Se você parar para Exatamente. pensar, porque a ciência é justamente o ser humano investigando, tentando descobrir de onde ele veio, que mundo que ele tá, para onde ele pode ir depois. São justamente essas questões, mano. e provavelmente o uso da dúvida metódica na, na procura de respostas sobre a própria existência deve ser o uso mais puro, o uso mais conciso, vamos dizer, desse uso da dúvida metódica. Mas como dúvida metódica e precisa de uma lógica, ela precisa de uma organização muito maior. Então existem passos para a gente conseguir chegar e realmente utilizar a dúvida metódica. Então vamos começar pelo primeiro, que seria a evidência. O que é a evidência? Acolher apenas o que parece ao espírito como ideia clara e distinta. Isso já começa a complicar um pouco mais. Entra naquela coisa de ser difícil de a gente aplicar. Então, o que nos parece realmente claro? O que nos parece realmente evidente por si só? Será que a gente consegue responder isso? Eu acho que as principais coisas quando você fala de evidência são as de senso comum. Por exemplo, se eu ver uma almofada na minha frente, eu vou falar, isso aqui é uma almofada. E aí, você vai falar para mim também, é uma almofada, porque nós sabemos, no nosso conhecimento mútuo, é que é uma almofada, entendeu? Então, eu acredito que a principal evidência, a mais fácil de se comprovar é essa. Mas em questões, tipo, igual a gente estava falando antes, de aplicar a dúvida metódica na sociedade, em questão de convivência social, de tipo, ai, por exemplo, eu acredito que você se comporta de um jeito, de um determinado jeito. Por exemplo, de um jeito egoísta. A evidência do seu comportamento egoísta, ela pode aparecer para mim, quanto não pode aparecer para outra pessoa, porque é um conceito mais subjetivo, entendeu? realmente, e aí você vai de classificações de uma pessoa ser boa ou má, até você classificar uma espécie, por exemplo, dentro da biologia. E aí você sabe que aquele animal é daquela espécie porque está catalogado e etc. E ali é uma, tipo, você está evidenciando que aquele animal se encaixa ali. Mas uma pessoa ser boa ou má também é subjetivo. Afinal, o que é bom e o que é mal, não é mesmo? Então, a evidência ela tem esse lado da subjetividade e da objetividade, né? Porque ou ela é completamente objetiva e inegável, por exemplo, nas ciências exatas, ou ela é totalmente subversiva e subjetiva, tipo nas ciências humanas. E esse do se eu tenho certeza de algo, se algo é claro, também pode trazer um pouco do pensamento e que foi trabalhado pelo filósofo Kant, que apesar de eu não saber tão bem sobre, mas ele trabalha exatamente no questionamento sobre como nós conhecemos algo, como aquilo se apresenta para nós. Então, algo já já existe e eu conheço aquilo, ou as minhas próprias experiências vão modelar como eu conheço algo. E aí a nossa realidade é toda destrinchada só por isso, de como a gente conhece algo. Então, o que é claro ou não para nós é realmente bem difícil. Então, o segundo passo, a análise. O que seria a análise?
Então, ela é dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolvê-las por partes. Então, o primeiro passo é o mais complexo, provavelmente, porque é o ato do questionar em si, do que é realmente claro para nós. E já parece um pouco mais fácil o segundo. Por que será que dividir dificuldades e parcelas, isso já fica um pouco mais fácil para a gente? Eu acho que fica mais fácil pra gente, porque quando a gente mexe desse jeito, a gente consegue ver o que é mais fácil e o que é mais complexo, e aí a gente pode seguir uma linha de raciocínio que a gente começa numa conversa superficialmente até, e a gente vai, pega essa conversa e vai indo até o ponto mais complexo dela. E isso é importante para que a gente consiga sanar a nossa dúvida, né? A organização é importante. Eu não tenho muito a acrescentar a esse tema, mas eu acho que é uma forma de crescimento, principalmente para, assim, aplicada no dia a dia, por exemplo. É um método de crescimento, porque, querendo ou não, a gente sempre começa pelo mais fácil, né? E vai evoluindo. Eu acho que é uma questão de lógica. O interessante desse aqui, consigo reparar nessa definição, é que, na verdade, isso é extremamente usado no nosso dia a dia mesmo, como o próprio Gustavo disse. Nós sempre fazemos isso. Então, a partir disso, é, esse conceito de análise, ele já é usado no nosso dia a dia. Às vezes, então, a utilização desse método de dúvida já parece um pouco muito mais útil já, né? Ele já parece muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente às vezes pensa, né? Então, é, já começa a ficar um pouco mais fácil de entender o que seria o próprio método. Então, continuando, vamos para o terceiro, a ordem. Conduzir por onde os pensamentos, começando pelos objetivos mais simples e mais fáceis de conhecer, para só depois lançar-se aos mais compostos. Então, primeiro você fez a análise, você categorizou os seus pensamentos, você categorizou as suas dúvidas, quais são as mais complexas, quais são as mais fáceis, e aí a gente vai exatamente do mais fácil para os mais complexos. Por que será que a gente tem que fazer isso? Eu acho que isso pode servir muito como uma linha de progresso, podemos assim dizer. Que, por exemplo, eu sou bom. Tá, o que é bom? O que é ser bom para mim? O que é ser bom para a sociedade em si? Você vai montando toda uma linha de progresso da qual você tenta chegar até aquele seu objetivo até que mais simples, porém ele tem muitos complexos por trás. Você precisa saber o que é aquilo que você quer. Aí você vai organizando isso de acordo com uma linha de progresso. Eu acho que isso pode ser visto até nos estudos de língua, por exemplo, quando você tem uma palavra que você não sabe o que significa, e aí e as pessoas procuraram classificar ela de onde ela veio, por exemplo. E é isso que o Kalizak falou, de ser bom. Eu sou bom. Aí você classifica que é bom, o que é ser, e depois você coloca o que é ser bom para si, para a sociedade. É como você pegar uma palavra, por exemplo, e ver que ela veio de várias, às vezes várias palavras diferentes que formaram uma só. E aí isso fica evidente para os dias de hoje. Eu acho que a gente precisa fazer isso como um ser humano, justamente por adequação, sabe? Porque você não consegue, pelo menos no meu ponto de vista, você não consegue emergir totalmente em uma situação sem entender a origem dela, o porquê dela e
se perguntar essas perguntas que têm respostas mais amplas antes de se especializar em uma coisa só é muito importante. Eu acredito que é por isso que a gente tem que seguir esses passos, entendeu? Puramente por adequação, por uma certa incapacidade de absorver temas mais complexos antes dos mais simples, entendeu? É quase como destrinchar todo um conceito. É, tipo, você não consegue fazer, sei lá, uma torta de frango sem conseguir um frango antes, sei lá. Exatamente. É legal isso, porque me parece, ao menos, que a utilização desse terceiro passo vai ficar ainda mais fácil do que do segundo. Por exemplo, eu consigo trazer, assim, facilmente, como vocês estão dizendo outros exemplos também, numa linha de produção, vamos dizer assim. A gente tem um grande problema, o produto final, ele não está adequado aos resultados que a gente quer. Então, nós vamos ter que pensar em toda a sua composição, em todo o seu processo, até a gente chegar naquele ponto exato de base que vai estar errado, que ele vai estar criando todo um problema. E aí a dúvida metódica aparece ainda mais aplicada exatamente por conta de se algo de base tem algum problema, todo o resto é duvidoso. Todo o resto já não tem mais certeza da sua composição, né? É verdade. Excelente. E, então, com isso, nós chegamos no quarto e último passo, que é a enumeração, que é fazer revisões gerais para ter certeza que nada foi omitido. Então, é voltar no seu próprio pensamento para você ter a real certeza de que o que você pensou é completo, não deixou passar nada. E é algo que a gente sempre faz, ainda mais, eu diria, do que os outros três. Então, a gente sempre, por exemplo, quando entramos numa discussão com alguém, e aí a gente para de discutir, e quando a gente, do nada, já depois de acontecer algo, a gente volta naquilo, putz, parando para pensar agora, eu poderia ter falado isso. O que vocês já acham sobre isso? Eu acho que isso é importante para para tudo, porque a gente consegue ter outras visões do mesmo assunto. E aí, por exemplo, se tem algum objeto de estudo, tanto nas ciências biológicas, ciências humanas e tal, uma coisa que já foi estudada, porém alguma outra pessoa vai estudá-la novamente, a mesma coisa, ela pode ser a mesma coisa vista de dois pontos diferentes, ela pode ter dois significados ou ou duas verdades, entre aspas, diferentes, e pode ser constatado mais coisas sobre o mesmo assunto por, por conta disso, de estar sendo revisado aquele estudo e aquela análise. Certamente. Como o próprio Pedro disse, depois que a gente sai daquela discussão, a gente repensa absolutamente tudo o que se passou naquela discussão e a gente acaba repensando uma resposta melhor que a gente poderia ter dado naquilo. Então, essa revisão geral, acredito que é importante no geral, não apenas nessas coisas. E esse conceito é tão interessante, assim, não principalmente pensando na ciência, mas com foco nela, porque você percebe que depois de muitos anos considerando algo como verdade universal, às vezes acontece de na ciência alguém, igual o Gustavo falou, revisar o assunto ou iniciar um estudo completamente diferente, mas sobre a mesma questão e descobrir que na verdade aquele estudo estava errado e que era uma mentira, né? Mentira entre aspas, né? Mas era o que a pessoa tinha constatado, chegado a uma conclusão errônea. Então,
é muito interessante e é muito necessário. E o tempo todo que a gente está discutindo sobre isso, só me vem à cabeça crescimento pessoal, sabe? É meio clichê, mas é o que passa na minha mente, porque para mim, olhando isso, são todos os passos que você tem que seguir para poder se tornar uma pessoa melhor. Dá para entender isso que eu tô dizendo agora? Dá Sim, pra sim, entender, sim, dá pra sim. entender. Dá pra entender de boa. Então, porque você, por exemplo, você duvida das suas atitudes, você separa seus pensamentos, você constata o que está errado, e aí aí tem um passo a mais, né, no caso, seria adicionar um passo a mais no método cartesiano. Você mudar suas atitudes e depois de um tempo, você repensar, você sempre revisar as dúvidas que você tem para si mesmo, sabe? Eu acredito que até em questão de crescimento pessoal, o método da dúvida metódica pode ser utilizado. Isso que você falou é muito legal, por conta exatamente dessa coisa de você ser um exercício muito, não sei se é correto esse uso da palavra, de introspectivo. Ele é muito com você. E aí, parar para pensar até em questões sociais com isso, aí vai ficar muito mais complexo, eu diria, porque, por exemplo, você fazer esse exercício por si só, sentado numa cadeira, escrevendo, ou somente pensando, já é difícil. Já é difícil duvidar do que é tão claro pra gente, é tão óbvio pra gente. Então imagine duvidar com mais uma pessoa do seu lado. Então, eu fazer esse exercício parece ainda mais difícil, porque são dúvidas diferentes, são realidades diferentes, as coisas talvez não sejam tão claras para aquela pessoa como é para mim. E aí o exercício, mesmo que seja introspectivo, que seja só com você, ele ainda pode ser feito com as outras pessoas. A evolução vai ser individual e vai ser coletiva também. O próprio exercício de conhecer, ele necessita de dúvidas. Ele necessita você não conhecer, né? Então, é, é muito legal isso. Então, vamos finalizar agora mesmo, após passar por esses 4 passos do método. A gente consegue usar ele? A gente realmente usa ele no nosso dia a dia? Ele tem uma utilidade? Eu acho que eu acho que sim, porque tanto pelos os exemplos que a gente conseguiu trazer aqui, quanto por coisas que não vieram à mente e, sei lá, tipo, no dia a dia, mesmo sem querer, a gente consegue fazer essas análises do nosso dia a dia e tal. E isso é muito importante para que a sociedade como um todo consiga evoluir. Mas assim, nesse ponto eu discordo um pouco do Gustavo. Eu acredito que a maioria das pessoas não utiliza a dúvida, entendeu? Justamente por conta das questões que a gente frisou antes, essa disseminação de fake news, pessoas espalhando coisas e afirmando coisas, conteúdos, por exemplo, que elas não estudaram. Isso a gente vê bastante em rede social, de pessoas afirmando saber o que elas nem estudaram, nem conheceram a fundo. Então, eu acredito que a dúvida que forma o senso crítico, ela é o mais necessário para a sociedade crescer como um todo. E eu acredito que ela não é aplicada de um jeito correto, não é aplicada de um jeito suficiente. Apesar de achar que todo mundo faz um pouco durante seu dia a dia, talvez não estejam duvidando da coisa certa, entendeu? Sim, eu concordo com você que pode ser que eu tenha me expressado mal.
E você colocou bem o que eu queria dizer, que as pessoas fazem isso, só que você acrescentou muito bem colocado, que as pessoas não fazem para o direcionamento certo. Elas não fazem as perguntas certas, possamos assim dizer. E que é importante para a sociedade, eu acho que todos concordamos. Eu concordo com a Anne, sim, que as pessoas muitas vezes não aplicam a dúvida em seu dia a dia, pulando. Por exemplo, as pessoas tenho certeza que elas pulam a parte de análise, que elas comem partes da, da própria dúvida. E que acredito que se isso fosse mais utilizado, a sociedade poderia melhorar em geral. E, obviamente, acho que é importante frisar também, né, que o ponto que o mais utiliza, segue esse método friamente, assim, sem aplicação sentimental, é na ciência mesmo, né? E eu acho que nunca vai deixar de ser usado, porque é difícil existir algo mais eficiente do que a dúvida em si. Certamente, você analisa tudo aquilo e acaba, como a gente fez, destrinchando as coisas no passado, vê que algo estava errado e que agora conserta. Na ciência, com certeza, é muito utilizado. Voltando numa fala anterior, iniciando esse assunto, eu chego na conclusão evidente de como o método, como a dúvida metódica, ela é uma escada. O mais difícil é de você querer começar a subir ela. É você conseguir a evidência. É você conseguir se disponibilizar em pensar na sua própria realidade. Isso é o exercício mais difícil. Então, a utilização dela é extremamente necessária. Acho que é uma conclusão geral isso. E também, talvez o porquê ela não ocorra tanto no, nas pessoas, deve ser por conta de ser difícil questionar a própria realidade. Então, mas ela vai se facilitando ao passar, ao subir dos Mas degraus. é difícil e doloroso, né? É doloroso. Porque, mano, é muito difícil, é muito dolorido você assistir, sei lá, um jornal e se importar com aquilo, sabe? E questionar o que está sendo dito. Porque quando você se importa, quando você pensa sobre o assunto, é, é mais complicado, entendeu? Você perceber, talvez, se sentir incapaz de mudar, porque todo mundo que pensa sobre assuntos maiores se sente incapaz, pensa de eu não vou conseguir resolver isso, sabe? E talvez esse sentimento de incapacidade traga a vontade de não se envolver, talvez, de não questionar, entendeu? Eu acho que é uma das questões envolvidas também. É. Eu acho que, então, conseguimos não só um consenso, talvez, porque é também importante nesse exercício de duvidar e, usando essas dúvidas, discutir, usando base, usando ciência, né, para não ser uma discussão um pouco inválida, vamos dizer assim, que então acho que acabamos o podcast. Muito obrigado pela atenção.